sou mãe solteira, tenho um filho adotivo de 28 anos que é dependente químico e bipolar. Gostaria que o senhor desse uma palavra sobre o assunto. Ser um dependente químico não é, na verdade, uma condição de um único tipo de comportamento. Você tem comportamentos de dependentes químicos que vão assim num espectro muito largo, desde a violência, desde o acesso ao crime. Outros não são dependentes químicos, mas não têm vinculação com o crime. Mas o seu caso particular, ele se torna diferenciado porque, além da dependência química, ele tem uma bipolaridade, que talvez a bipolaridade é que tenha levado à dependência química, porque na oscilação, quando ele entrou na crise, ele ficou embaixo da bipolaridade, ele se sentiu depressivo, ele se sentiu deprimido, angustiado, sozinho, e ele procurou alguma coisa para compensar, e automaticamente buscou a droga, e aí, uma vez experimentado, fica bem difícil de conseguir se desembaraçar disso sozinho. O que a gente pode fazer? Ponto número 1, não perder a via de afeto com ele. Não perca. Não entra em rota de colisão. A gente não deve entrar em rota de colisão. Então, não perca esse fio. Continue mantendo a relação de afeto com ele. Não entre assim, isso é um absurdo, o que você está fazendo? Isso não se faz. Não se conversa com pessoas em crise. Então, não tente dar aconselhamento com ele na fase que ele estiver no alto da bipolaridade. Quando estiver na fase de excitação, você fala com ele, ele não vai lhe ouvir, ele pode até agredir. Então, a gente se preserva nesse sentido, não é? A gente procura fazer algo para não acontecer uma coisa pior conosco. Não sei dizer aí, pelo que você colocou, se ele trabalha ou não, se ele tem uma atividade profissional ou não, porque ele ter uma atividade profissional é uma coisa bem interessante para que você se desconecte disso dentro de um pouco de tempo, porque se a situação familiar ficar muito difícil e você não conseguir mais ter controle sobre a situação, na forma da agressão, da violência, você, para se preservar até fisicamente, você talvez precise de um outro lugar. Vai depender de como é que essa relação é. Se essa relação não tem agressividade, se ela não tem violência do ponto de vista físico e nem do ponto de vista moral, porque às vezes você tem dependentes químicos que são opressores, narcisistas, esmagam os seus pais, não tocam a mão, mas oprimem, sufocam. Então, você vai precisar de um outro lugar para você se refazer emocionalmente. Se isso não for, dá para manter uma relação mais próxima. Mas mesmo que você faça uma saída física de casa, se a situação ficar difícil, se você for fazer essa saída física, não perca o vínculo. Não é para você cortar o vínculo, mudar de celular e desaparecer no mundo, não. E dentro dessa... Por que eu falo para a gente manter o fio da afetividade? Para você ter diálogo com ele. Então, a gente espera, quando a pessoa entra na crise, que ela fica mais frágil, para conversar. E proponha para ele uma internação. Você não deve propor para ele internação quando ele estiver na fase agitada. Não vai funcionar. Espere ele cair. Quando ele estiver na fase embaixo, que ele estiver triste, aí você senta, bota ele no colo, se ainda der, porque às vezes a gente não consegue nem mais tocar na pessoa. Mas se você ainda tem condição de tocar, de abraçar, se isso ainda não está ainda destruída, essa parte da relação, senta com ele, põe no colo e diz, filho, você precisa se cuidar. Sua mãe está para... Então, assim, você demonstre todo o amor por ele. A sua mãe nunca vai desistir de você. E fala para ele tudo que você sente no fundo do coração. E diz para ele, você está precisando cuidar de você. O dependente químico, ele tem tendência a negar, a mentir, a fugir das verdades. E ele vai tentar fugir de tudo que você disser de internação, que significa controle. Eles odeiam controle. Então, não, eu consigo sozinho, eu faço sozinho. Eu me controlo, eu tenho controle sobre mim. Mas não tem. Mas eles dizem que tem. Então, aí você vai conversando com ele, vendo se você consegue. Se você conseguir uma internação, puxa, maravilhoso.
ele vai sair bem diferente. As mudanças que ocorrem quando uma pessoa se interna numa clínica é um negócio espetacular. E aí a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Então, resumidamente, 1, não perca o contato do afeto. 2, espere o momento de crise para você propor para ele, através da via do afeto, um processo de internação. 3, se a situação ficar difícil demais, não ataque, não agrida, mas vá pensando na possibilidade de você ter um outro lugar para você. Se você puder ter um local na sua casa para fazer uma casinha atrás, faça uma suíte para ele no fundo e ele vive independente de você, para você poder se trancar quando você quiser, para você ter liberdade. Ou você pega e vai para um outro canto, pega a casa, vende, cria 2 e dá uma para ele, outra para você, e você ter uma distância física para você poder ter serenidade se as coisas estiverem difíceis. Procurar uma ajuda psicológica faz muito bem também. De repente, dentro do trabalho, se ele for se internar, vai ajudar. Se ele não se internar, um trabalho de ajuda psicológica para ele e para você, a depender da circunstância, pode ser bom. Se você sentir que você está muito oprimida, vale a pena você também procurar uma ajuda psicológica. Se não, se você estiver se sentindo bem e observando que ele que está ruim, para ele é que é suficiente. Aí ele vai entrar também com o psiquiatra para ajudar com uma substância para tirar ele das crises. Ele deve estar tomando, que ele é bipolar, deve estar tomando algum remédio nesse sentido. Mas é por aí.